Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou o Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. No Pauta em Debate desta noite, vamos conversar com o vereador Rony Alves, vereador reeleito na cidade de Londrina. Vereador, seja muito bem-vindo. Parabéns pela reeleição. Muito obrigado. Obrigado por convidar-nos para estar aqui no teu programa, o que eu considero um privilégio, viu? 3.094 votos, né? Mais de 3 mil votos, uma reeleição em um momento onde a política foi muito difícil para os candidatos e para quem se aventurou na eleição. Esse período eleitoral foi um período conturbado, né? Na verdade, sempre foi, né? Porque, infelizmente, a parte política na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, vem sofrendo um desgaste muito grande. Em que pese a gente ter passado 4 anos de um legislativo sério na cidade de Londrina, nós não tivemos vereador preso, nós não tivemos vereador investigado por nenhum tipo de acusação, né? E a cidade saiu das páginas policiais, mas ainda assim há uma dificuldade muito grande, né? O número de candidatos caiu consideravelmente, 100 a menos que na eleição passada, mas conseguimos lograr aí êxito com quase 3.100 votos, 3.094 votos. Para uma reeleição, para terceiro mandato, é sempre muito difícil. Então, nosso agradecimento, evidentemente, a todo eleitor, e principalmente o nosso compromisso de manter um trabalho com ética, com integridade, com honestidade, que eu penso que não devia nem ser dito isso. Mas num país que tem vivido o que nós vivemos, encontrar políticos que trabalham com seriedade, honestidade e competência, eu acho que é fundamental. Então, portanto, o nosso trabalho nesses próximos 4 anos seguirão esse mesmo estilo de trabalho que nós iniciamos no primeiro mandato, fizemos agora no segundo mandato, que está em curso ainda, e no terceiro mandato, com certeza, trabalharemos muito mais por Londrina. Qual é a avaliação que você faz desse mandato que está se encerrando agora no mês de dezembro, nos próximos dias? O que a Câmara conseguiu fazer e o que não conseguiu? Eu penso que a Câmara ela continua com uma dívida de tentar aproximar-se mais do eleitor. Eu acho que é importante isso. A Câmara ir para os bairros, abrir-se mais ainda para o cidadão londrinense e, evidentemente, quando eu falo londrinense, eu incluo aqui o cidadão da região metropolitana também. Nós, em gestões, na legislatura passada, nós conseguimos ir um pouco mais aos distritos, a Câmara como um todo. Nesta legislatura, nós tivemos uma comissão de 3 vereadores que também fizeram uma aproximação considerável aos distritos. Mas é preciso que essa aproximação da Câmara ela venha acompanhada, na minha avaliação, de um trabalho efetivo do Executivo, de que a Câmara vai lá, ela traz os anseios da população, ela traz os queixumes da população, quais são as necessidades que aquela região, que o bairro ou que o distrito tenha, ela traga para dentro da Câmara, discuta com os vereadores, repasse para o Executivo, e o Executivo tenha condições de ir lá e resolver um problema de um posto de saúde, de uma estrada que está esburacada, de um asfalto que está esburacado, de uma creche ou de uma escola que precise de uma atenção melhor, entende? Então, esse tipo de trabalho, esse trazer os problemas da população para dentro da Câmara, ele pode ser efetivado pelo Executivo, no sentido de que o Executivo consiga, com alguns braços seus e pernas suas, chegar até o cidadão e atendê-lo efetivamente. Mas há que se considerar que nesses 4 anos de legislatura, nós precisávamos ter chegado um pouco mais perto da população. Embora a Câmara trabalhe com serviços de transparência através de salários, de hora de trabalho, quer dizer, tudo aquilo que a Câmara faz com uma fiscalização efetiva da população. Nós temos sites, nós temos um serviço online de transmissão de todas as sessões, de transmissão de todas as reuniões de comissões. Hoje a Câmara trabalha com todas as comissões se reunindo numa segunda-feira, numa quarta-feira e em algumas sextas-feiras. O que significa que todo o trabalho que o Legislativo faz, o cidadão pode acompanhar. No pior das hipóteses, se ele não quer acompanhar os trabalhos online, mas ele quer ir pessoalmente, ele pode ir todos os dias da semana, os vereadores estão ali trabalhando.
A população, ela vai muito pouco à Câmara, ela conhece muito pouco a realidade da Câmara, desde a realidade física, Lázaro, quanto a realidade do trabalho efetivo que se faz no gabinete. Algumas pessoas acham que a Câmara é um negócio bucólico, acham que é um negócio assim, dantesco, que você tem ali um gabinete chique, com ar-condicionado perfeito, com tudo que se possa imaginar, que a gente vê em Brasília ou que a gente vê às vezes na Assembleia Legislativa do Paraná. Não estou dizendo que eles merecem ou que eles não merecem, não é isso, mas estou dizendo que a nossa realidade não é essa. Há, inclusive, alguns candidatos eleitos vereadores que chegam a dizer que a Câmara trabalha só dia de terça e quinta. Essa é a mentira mais deslavada que se pode ter. Para ser sincero, eu acho que o dia em que nós menos trabalhamos é terça e quinta no momento da sessão. Porque você está ali e o trabalho já é mais ou menos escalonado, já você sabe o que vai fazer. Você tem uma pauta que vai ser cumprida na terça e vai ser cumprida na quinta-feira, que começa às 2 horas e não tem hora para acabar. Nós já tivemos reuniões que chegaram a terminar 1h30 da manhã, meia-noite e meia. Já tivemos reunião que começou às 2 horas da tarde da terça-feira e terminou na quarta-feira, 5 horas da manhã. Então, o vereador trabalha e trabalha efetivamente muito, principalmente nos dias que não tem sessão. Então, infelizmente, aqueles que são eleitos vereadores e que dizem que nós só trabalhamos terça e quinta, terão chance sobeja, se realmente forem efetivados como vereadores, forem diplomados, terão a oportunidade de ver que não é verdade, que foi uma mentira ou um engano, porque a Câmara trabalha todos os dias, inclusive alguns vereadores trabalham sábado, domingo, feriados, sem hora para terminar. Você acredita que a questão, como você disse, do resultado, para a população muitas vezes o que importa é a solução do problema, ou seja, quando eu faço uma reclamação para o vereador, seja numa audiência pública, seja quando ele vai até meu bairro, seja quando uma comissão visita meu distrito, eu preciso da solução daquele problema, o que cabe, claro, ao executivo ou até a outros órgãos e não ao vereador. A falta muitas vezes desse acompanhamento, como você mesmo colocou, acaba desmotivando o vereador ou acaba desmotivando o eleitor a pedir para o vereador? Porque o eleitor, ele não tem isso muito claro, né? Desculpe, eu não quero desrespeitar você que está nos ouvindo aqui pelo Pauta em Debate, mas é preciso ter bem claro qual é a função do executivo e qual é a função do legislativo, qual é a função do prefeito, qual é a função do vereador. Quando o vereador, por exemplo, propõe a tapar buraco na sua rua, ou fazer uma reforma na escola onde seu filho estuda, construir uma creche mais perto da sua casa, isso não é atribuição do vereador, isso é atribuição do executivo. Mas o vereador, evidentemente, além de todas as suas funções, que é fiscalizar o prefeito e propor leis, ele pode pegar essa necessidade do cidadão e conduzi-la até o prefeito, até o executivo. E o executivo terá condições ou não de atender, a depender do volume de serviço, do dinheiro em caixa, etc. Então, o cidadão, às vezes, ele coloca na Câmara de Vereadores uma ideia de que, para que serve efetivamente a Câmara? Ora, a Câmara fiscaliza o trabalho de um prefeito em Londrina que tem uma verba de mais ou menos 1 bilhão e 700 milhões para administrar ao longo de um ano. Então, esse é o papel do vereador. O vereador propõe leis que tentam facilitar a vida do cidadão. Por exemplo, quantas empresas de pequeno porte e de médio porte a Câmara de Vereadores aprovou projeto de doação de terreno ou aprovou mudança de zoneamentos para que essas empresas pudessem vir e aportar em Londrina? Isso é extremamente importante, né? É uma pena que a gente não tenha aqui isso em número, mas se você quiser, nós podemos pensar, e aí eu já estou aproveitando para convidar para voltar para esse programa aqui, porque é muito gostoso estar aqui. Será sempre bem-vindo. Será sempre um prazer estar aqui. Mas nós podemos pensar em trazer números para mostrar quanto de emprego isso pode ser gerado na cidade, quantas empresas se efetivaram aqui. Nós temos alguns projetos de uma grande empresa que vai se instalar em Londrina com a possibilidade de geração de mais de 600 empregos diretos, né? Quem é que aprova isso daí? É a Câmara de Vereadores. Quando a gente discute, por exemplo, a revisão de planta de valores, para ser um pouco mais específico, quando a gente discute a questão de aumentar ou não o imposto da casa onde você mora, quem é que discute isso? Quem é que defende essas situações? Evidentemente, é a Câmara de Vereadores. Então, o vereador ele tem uma série de funções que são importantes e que o cidadão, à medida que o cidadão começa a frequentar a Câmara, começa a visitar a Câmara, isso fica mais claro para ele. Ele tem essa noção de qual é o papel importante do vereador. Agora, nós temos que considerar também que nesse último ano, a Prefeitura de Londrina, ela teve, eu estou dizendo Londrina, porque é a nossa cidade, mas as prefeituras do Brasil tiveram um problema grave. Nós tivemos, aqui em Londrina, as chuvas que caíram em janeiro do ano passado. Elas causaram estragos absurdos, mais de 17 milhões de prejuízos na educação,
Mais de 45 pontes rodaram, aqui perto do centro da cidade e nos distritos também. Nós tivemos uma série de casas e de prédios públicos que foram afetados por conta dessas chuvas. E nós não tivemos um aporte financeiro que tenha vindo do governo do estado e também não tivemos apoio do governo federal. E no que diz respeito ao governo federal, a situação foi que a inflação subiu exageradamente, quando na verdade Secretaria de Fazenda, quando Secretaria de Planejamento pensavam trabalhar com uma inflação que chegasse aí a casa dos 5,5%, 6,5% no máximo. Chegamos já de início com uma inflação que ultrapassou a casa dos 11%, quase que dobrando aquilo que se tinha para trabalhar. Sem recursos, eu penso que, inclusive, o próprio executivo, que me permita, fez um trabalho excelente, porque a cidade não teve recursos de apoio, tanto do Executivo Nacional, quanto do Executivo Estadual, para apoiar o município. Isso tudo tem que ser colocado na conta, né? Porque o recurso financeiro do município caiu muito. Quais são os desafios que aguardam a nova Câmara de Vereadores e também o novo prefeito de Londrina a partir de 2017? Nós conversamos sobre isso com o Rony Alves depois do nosso intervalo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nessa noite conversando com o vereador de Londrina, reeleito Rony Alves. Falamos um pouquinho do que já foi esse mandato e a partir de 2017, que é o que interessa também para a nossa população. O ano que vem, o ano de 2017, na sua avaliação, vai ser mais difícil que 2016. São muitos desafios que aguardam a nova Câmara de Vereadores, da qual o senhor faz parte, vai fazer parte, e o prefeito eleito, Marcelo Bellinati. Bom, primeiro que eu penso assim, os vereadores que virão, a maioria deles vereadores novos, terão a oportunidade de conhecer efetivamente como é que é o trabalho dentro da Câmara de Vereadores. Perceberão que nem tudo é céu, nem tudo é terra, nem tudo é água. Mas é possível um trabalho sério, um trabalho que dignifique a cidade de Londrina, a segunda maior cidade do estado, com vereadores que sejam capacitados para um trabalho efetivo de vereador. Como é que eu penso que isso pode ser feito? A Câmara, é claro, ela tem um corpo técnico de funcionários de carreira que trabalham lá, de uma competência que é indiscutível. Eu penso que a capacidade dos trabalhadores e profissionais da Câmara, ela chega a ser irretocável. Agora, o vereador terá então esse apoio e esse aporte para trabalhar. Mas nós não podemos esquecer de que 2017 nós trabalharemos dentro ainda de uma espiral de crise que o país vem vivendo aí nos últimos 2 anos. A administração da presidente Dilma deixou um legado muito negativo para o país, na minha avaliação. E esse legado, ele não é um legado que fica apenas para Brasília. Aliás, Brasília eu penso que é o que menos sofre com o legado negativo de políticos negativos lá. Isso vem reverberando e ele vai chegar nos rincões do país afora.
E quando a gente diz nos rincões do país afora, inclua-se aí a cidade de Londrina e toda a região metropolitana que a segue. Porque quando a crise nacional ela se abate sobre os municípios, ela se abate sobre a questão da educação de Londrina e, efetivamente, isso atinge os municípios da região metropolitana. Quando a questão da saúde ela vem sendo depauperada no município de Londrina, atinge os municípios que fazem parte da região metropolitana. Então, quando nós estamos falando isso, nós estamos dizendo que teremos um ano de 2017 cheio de desafios. Por isso é preciso que a gente consiga apoio dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos nossos senadores, que pensem mais Londrina, que pensem mais a segunda maior cidade do estado no que diz respeito a recursos do governo federal, a recursos do governo estadual, para atender a nossa gente, a gente da cidade de Londrina, e aí só quase 3,5 milhões de população da região metropolitana. Então, esses desafios podem ser superados. A Câmara de Vereadores terá um papel fundamental nessa superação. Agora, é preciso que as instâncias estaduais e federais também cumpram o seu papel. Em relação ao prefeito Bellinati, eu penso que ele terá, eu digo agora pessoalmente, né, da minha parte, o apoio necessário para realizar um bom trabalho com o apoio do Legislativo. Assim como quando o prefeito Quiref entrou, o prefeito Quiref, na nossa avaliação, foi um caso assim, muito atípico. Você teve um prefeito que foi eleito sem nenhum vereador na base. Não tinha nem quem ele convidaria para ser seu líder na Câmara. Mas o prefeito Quiref teve 4 anos de um trabalho de tranquilidade no que diz respeito ao relacionamento do Executivo. O prefeito Quiref e a Câmara, e aí me permita dizer, nos 2 primeiros anos de mandato do prefeito Quiref, nós éramos o presidente da Câmara. Destruímos aquele balcão de negócio que mormente era construído entre a Prefeitura e a Câmara. Transformar a política num negócio do toma lá da cá, acabou. Em 4 anos, o prefeito arrancou a cidade das páginas policiais e, junto com ela, nós conseguimos tirar também das páginas policiais a Câmara de Vereadores. O prefeito Marcelo Bellinati já vem com uma condição um pouco mais cômoda. Ele tem vereadores da base que o elegeu, ele tem vereadores do seu partido que o elegeu, né? E eu penso que nós teremos que ajudá-lo a construir caminhos, né, ou continuar a construção de caminhos para a cidade de Londrina, o que significará, da minha parte, apoiar todos os bons projetos que chegarão à Câmara para serem votados em favor do município. Aqueles projetos que nós entendermos que forem ruins para a cidade ou preocupantes para a cidade, nós efetivamente não votaremos. Agora, o que nos preocupa mais é qual é o staff que trabalhará com o prefeito Bellinati. Trará antigas raposas da política, daquela política velha, rançosa, que a população de Londrina, a população do Brasil não suporta mais? Ou trará homens íntegros, réprobos, homens que têm conduta ilibada dentro da justiça, dentro da política? É isso que nós queremos dele. É isso que eu particularmente espero do prefeito. Espero que o prefeito Bellinati traga para o seu governo homens que a cidade possa honrar e sentir orgulhosa deles. Agora, se efetivamente a gente perceber que a atoada da política londrina começa a, de novo, a descampar para aquele lado que a gente viu no passado, onde a gente tinha prefeitos condenados, prefeitos respondendo a inquéritos, prefeitos respondendo para a comissão de investigação dentro da Câmara de Vereadores, prefeito inclusive sendo preso na cidade de Londrina. Nós esperamos que isso não aconteça jamais, e eu não estou nem dizendo que ele passe perto dessa situação, muito pelo contrário. Eu sei que trabalhamos 4 anos ali como vereadores, nós dois, tenho por ele o maior respeito, maior consideração. Penso que o prefeito Marcelo Bellinati poderá fazer um trabalho muito bom na cidade e terá o meu apoio, e eu acredito que inclusive terá o apoio da Câmara de Vereadores. Ele tem dito e disse para nós aqui também nessa lente que o orçamento para o ano que vem já tem, que está na Câmara de Vereadores, tem um déficit de aproximadamente 300 milhões de reais, até elencou alguns pontos, como o passe livre, que vem aí com 10 milhões a menos, a questão da Capsmel com 88 milhões a menos, as contrapartidas de obras que estão afiançadas com o governo federal, algo em torno de 20 milhões a menos, para citar alguns. Como que o senhor avalia isso? Bom, aquilo que eu já estava dizendo, nós entraremos em 2017 numa espiral de crise que é a continuidade daquela crise gerada pelo governo federal. Londrina, isso porque nós não estamos citando aqui a saúde, não estamos citando o esporte, não estamos citando a necessidade de vagas de creche, nós estamos citando aqui a necessidade de ampliação da rede de atendimento das 6, né, os CMEIs, né, que a gente, como Centro Municipal de Educação, que a gente chama de creches.
Então, tudo isso é claro que nós teremos um trabalho muito grande. Eu tenho dito várias vezes nos microfones da Câmara que nós não teremos uma administração 2017 de céu de brigadeiro, quer dizer, céu limpo, céu claríssimo para voar. Não, nós teremos nuvens intensas no céu econômico da cidade de Londrina. Mas é importante que se diga para o cidadão que está nos ouvindo aqui, pelos microfones da CNT, pelo Pauta em Debate, que não é por conta de uma administração, tanto da Câmara ou do Executivo, que tenha sido uma administração desonesta ou corrupta. Muito pelo contrário. Nós fiscalizamos para e passo o prefeito Quiref, e eu posso dizer, até porque fui de sua base, apoiei o prefeito Quiref desde o primeiro dia e continuo apoiando-o até hoje. O prefeito Quiref, ele fez uma administração extremamente técnica e responsável. Eu fico me perguntando se nós tivéssemos tido uma administração de um prefeito que não tivesse cuidado das finanças, que tivesse causado desvio de verba pública, ou que não tivesse aplicado o dinheiro da cidade de forma irresponsável, com certeza o rombo seria muito maior. Então, o que eu penso é que o prefeito Bellinati assumirá uma cidade com parquíssimos recursos, quer dizer, com recurso muito pequeno, e que terá que fazer um malabarismo para poder tocar sua administração e buscar apoio junto ao governo federal e junto ao governo do estado, né? Terá que fazer esse tipo de trabalho. E será preciso que deputados federais, deputados estaduais, que na época de eleição vêm para cá e pousam na cidade de Londrina, levam nossos votos, ganham vantagem eleitoral na cidade de Londrina e depois não voltam mais. São poucos os deputados estaduais, são pouquíssimos os deputados federais que depois retornam com bons projetos financeiros para ajudar a nossa cidade. O londrinense, na hora de votar, ele precisa perceber essa situação. Quero agradecer a presença do vereador Rony Alves, desejar um ótimo mandato, parabenizá-lo pela reeleição e desejar um ótimo mandato e que o nosso espaço está sempre à disposição sua e de seus pares também na Câmara para conversar com a população de Londrina. Muito obrigado. Parabéns. Será um prazer, será sempre um prazer voltar ao seu programa. Muito obrigado. A gente vai agora dar uma dica para você de como morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Agora vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A
A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar. Se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e eu quero deixar o espaço aqui sempre à disposição de pessoas e entidades citadas querendo fazer o contraponto, colocar informações contrárias àquilo que foi veiculado na nossa entrevista. É claro, o espaço está à disposição de todos que foram citados, todas as entidades. E é claro, mostrar para você também que, só para a gente pontuar, 2017, como disse o nosso entrevistado Rony Alves, começa com crise e não é só na Prefeitura de Londrina, mas em todas as prefeituras do país. E é claro, todos nós temos que acompanhar isso com uma lente, uma lupa muito, muito perto, porque afinal de contas são serviços que toda a população precisa. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado pelo carinho da sintonia, um ótimo fim de noite para você e uma excelente semana. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.